na parte de baixo. Nós vamos colocar-nos de pé. E podem ir abrindo as vossas Bíblias. Ainda não... Já vamos fazer a leitura do Salmo 150. Mas vão abrindo as Bíblias no Salmo 150. Podem sentar-se, amados irmãos, enquanto as crianças vão. Já vamos fazer em conjunto. Então, hoje vamos concluir a nossa série de sermões no livro dos Salmos. Há uns meses atrás, nós começámos a vasculhar nos tesouros de Davi. Tesouros de Davi era assim que o famoso pastor pregador Charles Spurgeon se referia ao livro dos Salmos. Aliás, ele escreveu uma série de comentários sobre todo o livro de Salmos com o título Tesouros de Davi. Ainda que nós sabemos que não foi apenas Davi o autor dos mesmos. Há outros autores, inclusive até autores desconhecidos. O meu propósito nessa série de exposição no livro de Salmos não foi expor diante de vocês os 150 salmos. Mas eu tinha o propósito de vos dar um vislumbre, um breve vislumbre de todo este fascinante livro. Ou seja, o meu propósito era apresentar diante de vocês um panorama sobre todo o livro de Salmos, dos Salmos. Nós já tínhamos no passado, antes da pandemia, agora há antes da pandemia, depois da pandemia. Antes da pandemia, nós já tínhamos estudado os primeiros 15 Salmos como igreja. Talvez uns poucos se lembram disto mesmo. E mais recentemente, então, nos últimos meses, nós estudamos juntos o Salmo 16, o Salmo 21, o Salmo 22, que faz parte da primeira coleção do livro de Salmos. Vocês já sabem, aqueles que têm acompanhado a nossa série de estudos ao domingo no livro dos Salmos, que este livro dos Salmos foi organizado e compilado em 5 coleções. Cada coleção com um propósito que nos conduz gradualmente do lamento para o louvor ao Senhor. E os primeiros salmos que eu citei, o 16, 21 e 22, fazem parte desta primeira coleção onde predomina a lamentação, a dor, a angústia, o sofrimento. Depois, nós tivemos a estudar o Salmo 42 e o Salmo 43, que faz parte da segunda coleção do livro dos Salmos. E nós estudamos este salmo como um só salmo, porque é apenas um só salmo. Depois, nós estudamos o salmo introdutório do livro 3, o Salmo 73. Isto foi importante escolher o livro introdutório de cada coleção dos salmos, porque o salmo introdutório, peço desculpa, não o livro introdutório, o salmo introdutório vai nos dar o tom de toda a coleção. Então nós, estudando o livro 3, o livro 2, o livro 1 e o livro 4 com o Salmo 90, nós tivemos o tom de cada uma destas coleções. O último salmo que nós estudamos, há 2 domingos atrás, foi o Salmo 107, que é o salmo de introdução da última coleção do livro dos Salmos, o Salmo 107. Já caminhamos muito. Hoje iremos concluir o livro de Salmos com a conclusão do livro dos Salmos, o Salmo 150. Realmente toda a conclusão do livro dos Salmos está desde o Salmo 146 até ao Salmo 150. É aqui que nós temos a conclusão, o fim deste fascinante livro que nos conduz de uma maneira apoteótica com uma doxologia, ou seja, doxologia, palavras de louvor, palavras de engrandecimento, palavras de glória a Deus, que nos conduz até à nossa conclusão,
a doxologia das doxologias, a doxologia, o louvor final, o Salmo 150. Agora, ao chegarmos aqui à conclusão do livro, e porque temos visitas aqui presentes também, é bom, será benéfico, sermos relembrados rapidamente daquilo que ficou para trás, de uma maneira resumida, o panorama do livro dos Salmos. 1/3 do livro dos Salmos começa com lamentação. E este é o propósito do livro. Ele começa organizado principalmente, 1/3 ao início dos Salmos é concentrado na lamentação. Há palavras de louvor, há salmos de louvor, mas na sua maioria, este início do livro começa com lamentação. Porque o propósito do autor, de quem compilou o livro dos Salmos, é conduzir o povo de Deus da jornada da tristeza para a alegria. Do vale da sombra da morte, do vale das lágrimas, para o monte de Deus. E eu estou a usar palavras que o salmista, ou que os salmistas usam. Também o propósito é conduzir o povo de Deus na sua peregrinação até chegar ao santuário de Deus. Porque os leitores originais do livro de Salmos tinham acabado de ser libertados do cativeiro da Babilônia, do exílio da Babilônia. Estavam peregrinando no deserto e até chegar à terra prometida, de volta a Jerusalém. E nesta peregrinação, nesta terra dos viventes, o autor do livro de Salmos tem o propósito de conduzir-nos do exílio à presença de Deus, da peregrinação nesta terra ao santuário de Deus. Por fim, de uma maneira resumida, é uma jornada do lamento, da dor, das lágrimas, do sofrimento, ao louvor, à glória. É este o panorama do livro dos Salmos. Por isso é que ele termina de uma maneira gloriosa. Por isso é que ele tem um convite para todos os leitores e todos os ouvintes dos Salmos. Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Porque no fundo, esta mensagem também é para todos nós. Nós somos peregrinos. Estamos em peregrinação nesta terra. Não é assim que o apóstolo Pedro se refere a nós como cristãos na sua primeira carta, a carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Repara como o apóstolo Pedro se refere aos cristãos, ao povo de Deus. Exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Nós também somos peregrinos. Nós também somos exilados. Nós também somos estrangeiros. Nós aguardamos a pátria celestial, o reino celestial. Mas a nossa realidade aqui ainda é de peregrinos. Peregrinação. Ainda é de lamento. É de sofrimento. É esta a realidade neste mundo caído, afetado pelo pecado. É esta a nossa realidade dentro de nós e fora de nós. Mas o livro dos Salmos nos acompanha nesta nossa peregrinação até chegarmos ao nosso destino final. O livro de Salmos também nos apresenta a realidade da vida no presente, mas também nos apresenta qual será o nosso futuro, o futuro do povo de Deus. E reparem então qual é a conclusão de tudo, qual será o nosso fim, qual é o fim de todas as coisas para o povo de Deus. Por favor, amados irmãos, coloquem-se de pé e vamos ler o Salmo 150. Salmo 150, diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo o ser que respira,
louvo o Senhor. Aleluia, aleluia. Podem sentar-se. Nós temos aqui o alel final. Alel é a palavra no hebraico para louvor. Nós temos aqui o louvor final. Aliás, esta palavra aleluia, aleluia, que começa o salmo, é a mesma palavra com a qual o salmo termina. E o que é que significa aleluia? Na verdade, tem um sentido, um duplo sentido, aleluia. É a conjunção de um convite para louvar a Deus e também tem o convite para louvar. E louvar a quem? Louvar o próprio Deus. Tudo isso está contido na palavra aleluia. Uma palavra composta que significa de maneira simples: louvem a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louva a Deus. Esse é o sentido desta palavra. Desde cedo os cristãos usam esta palavra nas suas orações, nas suas músicas. Pelo menos temos registro desde o IV século. Os cristãos, a igreja primitiva, no seu começo, nos seus primeiros séculos, a usar este termo, aleluia, como uma exclamação cristã de alegria e de vitória. E é para isto que o livro de Salmos nos conduz, para a nossa alegria final, para a nossa vitória final. Esta doxologia final, no livro 5, ordena o louvor a Deus. Vocês repararam quantas vezes tem o mandamento, a ordem para louvar a Deus em poucos versículos? 13 vezes. 13 vezes. Louvai-o, aleluia, louvai-o, louvai-o, louvai-o. 13 vezes ordena o louvor a Deus. Este salmo parece ser a aplicação do Salmo 145, versículo 21, que eu vou ler para vocês. Que a minha boca pronuncie o louvor ao Senhor, e todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. E aqui temos a conclusão final, a aplicação final, o nosso destino final, a nossa celebração final, o nosso lamento transformado para todo o sempre em louvor. Louvor a Deus. Reparem rapidamente, nós temos uma convocação no versículo 1 para louvar ao Senhor em todo o lugar. Primeiro, uma convocação, uma chamada para louvarmos ao Senhor em todo o lugar. O salmista nos ajuda logo no versículo 1 a responder à pergunta: onde louvar o Senhor? Onde é que é digno o Senhor ser louvado, Deus ser louvado? E reparem, devemos louvar ao Senhor em todo o lugar. Ele usa aqui a palavra santuário e usa aqui a outra palavra, firmamento. São dois lugares. Versículo 1. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Santuário, vocês que têm acompanhado o estudo do livro dos Salmos sabem muito bem ao que se refere. É um lugar específico. É certo que esta palavra pode ser traduzida como santo ou santidade porque é separado. É isto que significa a palavra santo ou santidade, ser separado para Deus. Aqui santuário era este lugar específico que o povo de Deus tinha, o tabernáculo, depois o templo, agora os nossos encontros do povo de Deus, a igreja quando está reunida, para louvar a Deus. Deus deve ser louvado na terra. É por isso que aqui estamos, povo de Deus. Para louvar a Deus na terra, juntos, no santuário. Mas Ele não deve ser apenas louvado na terra. Ele acrescenta aqui que Deus deve ser louvado nos céus, no firmamento. Esta palavra aqui é usada nas Escrituras como sinónimo para céu ou céus. Está claramente a referir-se ao louvor no céu que pertence aos anjos, a estes seres espirituais. Deus é digno de ser louvado por todas as criaturas. Deus é digno de ser louvado por todos os seres, na terra e nos céus. E reparem, esta convocação para louvar ao Senhor em todo o lugar também nos apresenta a razão pela qual devemos louvar ao Senhor. E responde à pergunta, porquê devemos louvar ao Senhor? E no versículo 2,
o salmista responde a esta pergunta. Nós devemos louvar ao Senhor por todas as coisas. Por todas as coisas. Repare o versículo 2 novamente. Louvai-o por seus atos poderosos. Louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Devemos louvar ao Senhor por todas as coisas. O salmista apresenta que devemos louvar ao Senhor por causa do que Ele fez, os seus atos poderosos, mas também por causa de quem Ele é. Segundo a excelência da sua grandeza, louvem ao Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor por todas as coisas, por tudo aquilo que Ele fez, porque tudo aquilo que Ele fez é digno de honra, louvor e glória. As suas obras são maravilhosas. A criação, todas as coisas que Ele traz às nossas vidas para o nosso bem, propósito. E, sobretudo, a maior obra de todas, a obra da nossa redenção, da nossa salvação por meio unicamente de Jesus Cristo. Ao ter enviado o seu Filho, que se fez carne, o Deus homem, para morrer numa cruz, no nosso lugar, em nosso favor, para que através do derramamento do seu sangue, nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, ser reconciliados com Deus para todo o sempre. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por Ele. Somente por meio de abraçares a Jesus Cristo e a sua obra pela fé de todo o teu coração, é que tu podes ser limpo dos teus pecados e podes ser reconciliado com Deus para todo o sempre. Acabámos de ouvir esses 3 testemunhos de vidas transformadas, convertidas ao Senhor, com uma nova natureza, com novos desejos, com abandono de pecados. Louvado seja o Senhor pelos seus atos poderosos. Louvado seja o Senhor pela sua grande salvação e esperança eterna que nós temos unicamente por meio da sua obra. A obra da redenção, por meio do seu Filho, o nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvem o Senhor por aquilo que Ele fez. Isso já é suficiente. Fora tudo o resto. Fora tudo o resto. Só o simples facto de hoje termos acordado e estarmos a respirar, a inspirar e a expirar, é um ato de graça, é um milagre. E Deus não deve nada a ninguém. Nós é que devemos tudo a Ele. Louvem o Senhor por todos os seus atos poderosos. Por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fará. Mas também louvem o Senhor por quem Ele é. Pensemos brevemente quem Deus é. Segundo a excelência da sua grandeza. Deus é autoexistente. Deus é eterno. Deus é imenso. Deus é infinito. Deus é imutável, não muda. Deus é omnisciente, conhece todas as coisas. Deus é omnipresente, está em todo lugar. Deus é onipotente, tem todo o poder. Deus é transcendente, ninguém se iguala ou se pode comparar com Ele. E Deus é o soberano sobre tudo e todas as coisas. Deus é Espírito, Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é compassivo, Deus é tardo em irar-se e grande em benignidade. Louvem o Senhor pela excelência da sua grandeza. Louvemos o Senhor em todo o lugar. Louvemos o Senhor por todas as coisas. E agora mais uma convocação para louvar o Senhor agora com todas as coisas. Com o quê? Como louvar ao Senhor? Com todas as coisas. Versículo 3 a 5 nos apresenta isto mesmo. Respondem estes textos à pergunta: como devemos louvar o Senhor? Bem, devemos louvar ao Senhor com todas as coisas. Vocês viram aqui, os músicos vão ficar satisfeitos comigo agora. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltérios e harpas. Louvai-o com danças e tamborins. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Bem, eu não sou um especialista em música, então eu não vou falar aqui das características particulares de cada um dos instrumentos, mas tu podes identificar, se percebes um pouco de música, rapidamente, de uma maneira resumida, que há 3 tipos de instrumentos aqui de música que devem ser empregados no louvor a Deus. Os instrumentos de sopro, os instrumentos de cordas e os instrumentos de percussão. O importante aqui do salmista para nós
não é nós sabermos de música. O importante também não é nós olharmos para a diversidade de instrumentos e as suas particularidades. Na verdade, apenas é para sermos relembrados que devemos louvar ao Senhor com todas as coisas. E que também a música faz parte desse louvor ao Senhor. A música que nos ajuda a expressar de maneira mais profunda todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. A música ajuda-nos a louvar a Deus de uma maneira mais completa e profunda. Louvemos ao Senhor com todas as coisas. Louvemos ao Senhor também com música. É por isso que o povo evangélico é um povo que canta com música. Com música. Aqui deixem-me só fazer um parênteses. É uma simples, ou são simples, mas muito significativas aplicações. Através desta verdade de cultuar ao Senhor com todas as coisas e através da música também, a adoração comunitária juntos não é uma opção, é uma obrigação. Primeira aplicação para as nossas vidas. Ela é uma convocação de Deus para nós adorarmos o Senhor. A adoração comunitária também, ela deve ter salmos, hinos e cânticos espirituais, música. Paulo fala sobre isso mesmo em Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amados irmãos, o culto não começa com a pregação. E o culto não é somente o sermão. Claro que nós damos grande centralidade e destaque à exposição da palavra, para ouvir a voz de Deus. E ela é fundamental e primordial. Mas o culto não é somente o sermão. E o culto não começa somente com o sermão, com a pregação. Então, por isso, amados irmãos, cheguemos com alegria para participar em todo o culto. Nos cânticos, nas músicas, é para cantar. Nas orações. Em tudo aquilo que acontece no culto. Na adoração no culto, evita a distração. Evita olhar para o telemóvel. Evita falar com outros. Evita sair para ir à casa de banho. Tenta fazer isso antes do culto. Na adoração também participa com toda a emoção. Com todos os teus sentimentos. Expressos através da música quando cantas. Com vigor, com força, com energia, com alegria. Porque o nosso Deus é digno de tudo isto. Aqui há uma referência à dança. Agora quer dizer que a dança no povo de Israel acontecia fora do templo, não dentro do templo. Então por isso não se coloquem a dançar aqui, tá bom? Mas dançar nas vossas casas, dançar também nas ruas, quando nós estamos também e participamos de celebrações, é com música e dança na nossa cultura. E isso também devemos fazer de toda a alegria que nós temos, de poder exprimir toda a nossa celebração e alegria, louvando ao Senhor com todo o sentimento, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Por último, versículo 6. A convocação final. Quem é que deve louvar ao Senhor? Bem, nós já vimos que o Senhor deve ser louvado em todos os lugares. O Senhor é digno de ser louvado por todas as coisas. Nós já vimos que o Senhor deve ser louvado com todas as coisas. E agora, quem é que deve louvar ao Senhor? Bem, versículo 6. Todos devem louvar ao Senhor. Reparem, versículo 6. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Essa é uma chamada para toda a humanidade. É uma chamada para o seu povo, mas também para todos os povos. Venham adorar o Senhor. Rendam-se ao Senhor, pois só Ele é digno. Busquem o Senhor, Ele vos aceitará. Louvem o Senhor por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Aqui todo o ser que respira louva ao Senhor. Parece até incluir os animais. Porque no Salmo 148, 10, que fica dentro do contexto da conclusão do livro dos Salmos, reparem o que o salmista diz. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens, louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão.
Todos louvem o Senhor. Este é o louvor, uma chamada no presente para nós, mas que também antecipa a nossa realidade futura por toda uma eternidade. A conclusão final das nossas vidas é louvor. Hoje o presente pode ser marcado por sofrimento e dor e lágrimas, mas a conclusão final é alegria e louvor. Não se esqueçam disto, esta é a mensagem dos Salmos para ti, para o povo de Deus. Pode ser marcada a nossa vida e é, como vemos ao longo dos Salmos, por lamentação. Mas nós sabemos que um dia não haverá mais lamentação, só haverá louvor. Louvor. Apocalipse nos apresenta isso mesmo. No capítulo 7, nos apresenta essa visão do povo de Deus futura no santuário celestial. Agora estamos como peregrinos nesta terra, mas um dia estaremos na presença, na morada de Deus, com Ele para todo o sempre. Apocalipse 19 nos apresenta que chegará o fim da dor, das lágrimas, da lamentação, do pecado, da morte. E o que é que tu vês ali em Apocalipse 19? O povo de Deus dizendo, aleluia, aleluia. Louvai o Senhor. É isto mesmo que temos à conclusão. Reparem, vamos a Apocalipse 19, eu não resisto. Vamos ao último livro da Bíblia. Porque isto está ligado. A conclusão de Salmos é a conclusão da nossa vida. Isto é uma esperança maravilhosa. Apocalipse 19, 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas ouvi no céu uma forte voz como de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos é uma referência ao povo de Deus, à igreja. E os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Aleluia, amados irmãos, é este o nosso fim. Louvor por toda uma eternidade. Alegria por toda uma eternidade. Mas no presente, nós somos chamados, convocados, a cultuar a Deus com sacrifícios de louvor, permanentes, independentemente de onde estejamos na nossa peregrinação. Independentemente de como estejamos no presente, nós somos chamados a louvar o Senhor com a confiança e a esperança na sua bondade, no seu amor leal e fiel, e que um dia nós iremos cantar também com os anjos um eterno aleluia. Um eterno aleluia. Amados irmãos, vamos antecipar a nossa glória futura, o nosso louvor eterno por toda uma eternidade. Vamos antecipar agora neste momento. E vamos louvar o Senhor agora com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus nos nossos corações. E amados irmãos, vamos fazer isto com temor. Vamos fazer isto com reverência. Vamos fazer isto em espírito. Vamos fazer isto em verdade. Vamos fazer isto com o nosso fôlego. Vamos louvar ao Senhor, cheios de gratidão, cheios de alegria. Louvem-no, amados irmãos, igreja de todo o coração, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele já fez e também fará. Louvem-no com esperança. Louvem-no com confiança.
Louvem Ele com a certeza que toda a vossa tristeza, a nossa tristeza, lamento, sofrimento, lágrimas, clamores, terminarão um dia com o eterno. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor e aplicar a mensagem do Salmo 150 agora. Vamos ter vários cânticos espirituais cumprindo a aplicação deste Salmo. Louvem ao Senhor com força, com vigor, de todo o coração. Amados irmãos.